Foi. Olá pessoal, meu nome é Ana e junto com o Mário a gente vai apresentar o nosso trabalho do acompanhamento da lavoura de trigo no município de Água Doce, Santa Catarina. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os dados da propriedade. Essa propriedade, quando a gente fez um acompanhamento, que é dentro da disciplina de Culturas 1, que tinha como pré-requisito a gente fazer acompanhamento de uma lavoura de cultura de inverno, poderia ser qualquer cultura, nós optamos pela cultura do trigo. O nome da fazenda é Fazenda Fogo de Chão. O nome do produtor é o Almir Fabris Júnior, é um ex-colega meu do Colégio Agrícola. Fica no município de Água Doce, no estado de Santa Catarina. Aqui a gente tem uma análise de solo que vai falando sobre o que a gente tem dentro do solo e o que é recomendado, como que a gente trabalha com a cultura do trigo, o que precisa e o que não precisa. Então, seja cultura de inverno ou cultura de verão, a gente sempre tem que ter uma análise de solo para a gente saber o que a gente tem, para a gente poder colocar, ou se não precisa colocar, a mais do que já tem, para a gente ser bem sucedido na cultura de interesse. No caso que a gente está falando da cultura de trigo, então ele é um associado da Por Tradição, proprietário Almir. Aqui o nome da propriedade está Maurício, Marcílio, que era o antigo proprietário, então ele deixou essa nomenclatura da propriedade para facilitar os talhões, eles têm uma grande extensão de terra lá no momento. O talhão Cordão, município de Água Doce, então aqui a gente tem uma análise de macronutrientes, então cálcio, magnésio, potássio, sódio, aí a maioria deles se padrão no médio. A gente tem um V% em 69,21, onde a cultura do trigo está excelente, então a gente não precisa fazer uma calagem, então não necessitou fazer uma calagem. A gente acompanhou alguns dias essa lavoura, não foram todos, por causa que foi durante o semestre, ao decorrer do tempo, então nem eu nem a Ana tinha disponibilidade de estar direto lá. A gente foi algumas vezes, uma vez só que teve, a gente conseguiu fazer um acompanhamento com uma aplicação de nitrogênio lá, mas foi antes de uma chuvinha que teve, mas todo esse procedimento foi relatado pelo produtor, então, para deixar claro. pH, então, a gente tem em cálcio, pH em água e SMP, então, como eu disse para vocês, aí estava bem controlado, 1% que é o meu ideal a 60, o trigo aí estava a 50, alguma coisa estava ideal para o trigo, então 69,21, não necessitamos da calagem. Temos também uma análise de macronutrientes, micronutrientes, então boro, cobre, ferro, manganês, zinco. Então, através desses nutrientes aí que foi relatado através da análise de solo, o produtor conseguiu, junto com os agrônomos da Por Tradição, fazer uma ocupação correta. Foi utilizado o limite de quantificação química do solo. Então, esses aqui são os limites ideais, adequados de nutrientes que tem que ter no solo para a cultura do trigo. Então, ele usou esses parâmetros de base para chegar ao equivalente a esses níveis de teores para poder ter uma produção do trigo na sua área. Algumas observações que a gente analisou que não foi necessário realizar a calagem, como eu tinha falado para vocês. O teor de nitrogênio, através da matéria orgânica, estava de excelente qualidade. Culturas como antecessora foi a cultura do milho, também com uma gramínea. Como eu utilizava o sistema plantio direto, tinha uma boa palhada por cima. Essa palhada diminuiu o aparecimento de plantas invasoras e a decomposição da palhada foi mais lenta, devido a ela ser uma cultura de milho sem gramínea. As plantas daninhas que apareceu, que teve mais problemas, digamos assim, na área, que a gente teve que fazer controle, foi a uva, que acho que aí no estado do Paraná, Santa Catarina e está predominando mais, a craborana e também o nabo forrageiro. Então, as datas precisas das aplicações, o produtor não soube relatar, e como nós não poderíamos estar direto lá junto, o ideal seria, mas como às vezes eu trabalho, a Ana trabalha também, não conseguimos estar acompanhando direto lá a propriedade, ele não soube informar para nós qual foi os dias bem certinho que foi feita a aplicação dos produtos. Mas a gente dividiu o seguinte, que é como foi relatado pelo produtor, a primeira aplicação ele utilizou um crucial, no caso um glifosato, um Poker Cletodin, um Nortox 2,4-D.
Aqui temos a dosagem que foi utilizada, 4 litros, 1,20, 2,5, 500 ml de um adjuvante, de um óleo mineral, para melhorar a mistura. Todos eles foram herbicidas, para fazer uma limpa na área. E a segunda aplicação foi usado um herbicida, 2 herbicidas, um fungicida e um inseticida. Temos a respectiva dosagem. Terceira aplicação, foi utilizado o Fox X Pro, o Uniseb Gold, o Bulldog, o Certeiro. Fungicida, inseticida e inseticida, as respectivas dosagens. Aí a quarta aplicação foi utilizado o Cronos, Bulldog, Certeiro, Nitamin e o óleo de laranja. O óleo de laranja, eu posso explicar um pouco mais por que foi utilizado o óleo de laranja. Tá, o óleo de laranja, a gente fez uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa, os estudiosos falaram que o óleo de laranja melhora a eficiência da aplicação dos fungicidas e também melhora essa eficiência. Então, ele optou por utilizar o óleo de laranja e não outro óleo adjuvante. Aí a quinta, quase a última aplicação, foi utilizado o ópera, o certeiro, e juntamente o óleo de laranja. E a sexta e última aplicação aí, para fazer o dessecamento, foi utilizado o finado e o adjuvante Yarol. E também foi realizada uma aplicação de nitrogênio com essa formulação 330013, 400 kg por alqueire. A unidade que a gente está trabalhando aqui também, essa dose é aplicada todos por alqueire também, por causa que o produtor de Santa Catarina tem uma tendência a utilizar o alqueire. Então, como a gente pegou esses dados aí que já estava relatado, a gente decidiu fazer tanto de produção quanto de aplicação por área, tudo por alqueire. Então, essas dosagens de aplicação de herbicida, fungicida e inseticida, todas por alqueire. E o nitrogênio já ficou no perfilhamento da Exatamente. Bom, então mais alguns dados do plantio. A cultura de cessura, como eu tinha falado em alguns slides antes, é a cultura do milho. O plantio foi do dia 2 a 5 do mês de junho. A variedade foi a Ebil Audaz, 500 kg por alqueire. O adubo utilizado foi 8, 20, 15, 1000 kg por alqueire. Então foi utilizado esse adubo conforme a análise de solo que ele viu o que seria mais ou menos necessário para produzir a cultura do trigo. E ele chegou nessa formulação aí, que era o que tinha disponibilidade também na cooperativa, para fazer o plantio. A área plantada de trigo foi 38 alqueire. A velocidade do plantio, segundo o produtor, foi de 8 km por hora. O espaçamento entre linhas não foi utilizado as linhas pareadas, e sim o espaçamento normal, que é 17 centímetros entre linhas. E a profundidade aproximadamente de 2 centímetros. Eu vou falar um pouco então do zoneamento agrícola. Eu peguei o zoneamento na portaria número 368, se eu não me engano. Então a cultivar que ele utilizou se enquadra na região 2 do grupo 1, que foi a Ebil Audaz da biotrigo genética PTDA. Então a relação dos municípios aptos ao cultivo e os períodos indicados para a semeadura foi pegada, como eu disse, na portaria 386. Para cultivar do grupo 1. Então, aqui no município de Água Doce de Santa Catarina, considerando um solo do tipo 2, por causa do teor de matéria orgânica, com risco de 20%, o período de semeadura vai se encaixar entre 19 e 21. Isso não significa que vai ser do dia 19 ao dia 21 de um determinado mês, e sim no período aqui em cima. Então, aqui foi no mês de julho, se encaixa no mês de julho, do dia 19 a 21, ou seja, do dia 1º de julho a 31 de julho. O produtor optou por adiantar praticamente um mês o plantio, então ele utilizou essa faixa do período de semeadura, ficando entre o dia 1º e o dia 10 de junho. Os dados a cultivar. As regiões de adaptação para cultivar do estado de Santa Catarina, então é a região 1 e 2, que é onde se encaixa a região que está a propriedade dele. As características agronômicas dessa cultivar que ele utilizou, ela tem um ciclo precoce, uma estatura da planta é média a baixa, comportamento ao acabamento
moderadamente resistente ou resistente, o comportamento a geada na fase vegetativa é indiferente, se eu não me engano. O perfilhamento é médio, o prestamento, que é a reação ao alumínio tóxico, então ele é moderadamente resistente e resistente. Comportamento a debulha natural, moderadamente resistente, e o peso de 1000 sementes numa média de 33 gramas. A qualidade industrial da semente. Então a classificação dele se enquadra no melhorador, tem uma estabilidade mínima de mais ou menos 20. A coloração do grão é vermelho, os dados de 7 anos e 48 locais, isso é uma média do Brasil. A dureza do grão é considerada dura e a germinação de espiga é moderadamente resistente. Reação a doenças. Eu vou falar algumas, que foi uma das principais que ele relatou lá na área, que foi o ídio, então é moderadamente suscetível, de uma faixa de 9 se encaixa no 4, o giberela é intermediário, e a ferrugem da folha, que foi uma doença que ele relatou que teve pouca incidência também, é moderadamente resistente. E as outras também são moderadas. Como eu falei antes, então as principais doenças que ele relatou que aconteceram foram o ídio, a ferrugem e a giberela. E ele relatou que nenhuma dessas doenças atacou de forma severa, porque todos os tratamentos com fungicidas que o Mário citou antes foram feitos de forma preventiva. Em relação aos nematóides, a redução da população de nematóides ela vai depender principalmente de um manejo integrado, considerando a espécie, a população inicial e o fator de reprodução das culturas implantadas na área ao longo dos anos. Então, a doença nematóide da galha e o fator de reprodução dela é 0,31. Bom, então, alguns dados da Cultivar, ela apresenta um tipo de planta de potencial produtivo similar ao seu pai, que é o Tebil Turuk. Era excelente sanidade, então, digamos assim, o cultivo antigamente nessas áreas ali do Almir era sempre com aveia. Então, a aveia a gente já mais ou menos sabia então que possivelmente ia ter algumas doenças, então ele já procurou, digamos, uma variedade assim que fosse resistente a alguns tipos de doenças que seriam, digamos, possivelmente ser atacadas nessa cultura. Então, como a Ana relatou antes ali com as doenças que foram, que digamos o ídio, giberela e também a galha que teve na área. Então, todas essas também são doenças assim que atacam a cultura antecessora, digamos assim, cultura antecessora não, as culturas que antigamente tinham, que utilizavam a mesma cobertura do solo. Então, ele foi atrás dessa variedade, então, também juntamente com o agrônomo deles lá, que teve uma recomendação para ser uma das melhores, digamos assim, na área. Destacando o que minha mãe falou, o produtor procurou essa cultivar com destaque porque ela tem elevada resistência à brusone e da espiga e a giberela, que é uma das principais doenças que atacam o trigo no geral. Exatamente. Então, a sugestão, como a gente falou, foi colocado 500 kg por hectare, por alqueiro, e, digamos assim, a densidade final de plantas por metro quadrado é de 330 a 350 plantas finais por metro quadrado. Então, ela é indicativo para médio e alto investimento, ou seja, essa é uma variedade que responde bem quando ela é bem nutrida. Então, assim, se você quer fazer um investimento de adubação top, digamos, na tua área, essa é a variedade que você tem que utilizar. Ela tem as suas resistências, como foi falado, alguns tipos de mancha, brusone, giberela, e também ela responde bem, tem um potencial produtivo muito grande quando a gente cultiva ela de maneira correta. Isso é a descendente, digamos assim, ela puxou essa herdabilidade do Turok, que é o seu pai, digamos, onde foi feito o cruzamento, e ela herdou essa produtividade boa. Bom, então a colheita foi realizada nos dias 5 a 8 do mês de novembro. Aqui tem algumas máquinas aqui que o produtor tirou lá no momento lá e mandou para nós aí, para a gente poder estar apresentando o trabalho para vocês. A produção média foi de 145 sacas por alqueire. Todos
os campos de produção foram destinados à produção de semente, por causa que foi top, digamos assim. O pH do grão variou entre 74 e 78, que é excelente. Então, como considerações finais, o produtor adiantou o plantio, como eu falei antes, em praticamente um mês, quando comparado à portaria número 386, para as cultivares do grupo 1. Isso foi uma opção dele, ele não soube explicar o motivo, mas ele quis plantar e ele plantou antes. Então, contando o ciclo da cultura, foi mais ou menos 153 dias. A velocidade do plantio também foi considerada boa, porque segundo a literatura, uma velocidade ótima é de 4,5 a 8 km por hora. E ele teve uma média de produção excelente quando comparado aos outros produtores da região e também comparado com os produtores de outros estados que plantaram a mesma variedade. E seria isso. Nossa apresentação seria isso. Obrigado pela atenção de todos, que no caso são a palavra que está aí, obrigado mesmo. E obrigado, professor.